Bem, para entender melhor o que muda com a reforma do imposto de renda, a gente conversa agora com o advogado tributarista Ricardo Castagna. Antes de tudo, professor, queria perguntar se a minha pronúncia está correta. Ricardo Castagna, está correta? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, uma satisfação estar com vocês. Na verdade, a pronúncia é castanha. Castanha, perdão, castanha. Isso, imagina. Eu gosto sempre de frisar na pronúncia dos nomes, porque faz parte da língua portuguesa. Professor, a cada ano aqui, a cada legislatura no Congresso Nacional aqui em Brasília, vem esse assunto da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional e nunca atende o que o mercado quer. O senhor acha que o texto agora que estão discutindo na Câmara dos Deputados, o senhor acha que está satisfatório? Bem, eu acredito que em relação à primeira proposta que foi apresentada pelo Planalto e essa última proposta apresentada pelo relator, houve realmente bons avanços no que se refere às demandas do empresariado e de estados e municípios, no sentido de adequar algumas das demandas dos setores econômicos. Mas ainda é um projeto que é objeto de críticas do empresariado, porque ainda apresenta alguns problemas importantes. Dentre eles, é de se destacar, ainda apresenta um aumento de carga tributária, principalmente para as empresas médias e menores que são optantes do chamado lucro presumido. Então, nós ainda temos um aumento de carga tributária que definitivamente não é nem um pouco bem-vindo no momento em que as empresas são um item importantíssimo para o processo de retomada econômica do Brasil. Professor, quais são as principais alterações? Eu vou chamar a Carol também para a conversa agora. Carol, pode fazer a pergunta? Fique à vontade. Fica à vontade, Leandro. Já vou com a minha aqui na sequência. Vai lá. Professor, quais são as principais alterações que o senhor pode destacar nesse texto que está sendo discutido no Congresso Nacional agora? Claro, bom, a principal alteração é justamente a redução das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro sobre as empresas, mas essa redução sendo compensada com a entrada em vigor da tributação dos dividendos pagos pelas empresas aos seus sócios e acionistas. O Brasil não tributa dividendos desde 1995, quando a legislação encerrou a correção monetária dos balanços das empresas, e de lá para cá é um período grande em que o Brasil acabou se destacando entre o cenário internacional por ser um dos poucos países que não tributa dividendos. Então, essa é uma primeira alteração significativa. De um lado, a redução do imposto de renda das empresas, mas de outro, a tributação dos dividendos que serão distribuídos aos sócios e acionistas. Uma outra mudança bastante importante é o fato de que haverá a extinção dos chamados juros sobre capital próprio, que é uma especificidade também da legislação brasileira que permite, ao lado dos dividendos, remunerar os sócios das empresas por meio desses juros sobre capital, que são um atrativo importante, um instrumento importante utilizado pelas empresas para atração de investimentos, porque são juros que são dedutíveis do lucro real, ou seja, do imposto de renda das grandes empresas, e que de uma hora para outra serão extintos, reduzindo aí, retirando desse grupo empresarial, que é importantíssimo para a formação do PIB, um instrumento importante de atração de investimentos. Além disso, uma outra mudança que é importante, que eu posso destacar, é justamente a limitação da declaração simplificada do imposto de renda para as pessoas físicas. Essa é uma declaração importante porque ela gera uma economia tributária justamente para as faixas de renda menores da população e essa limitação que o projeto impõe pode trazer uma elevação de carga tributária, principalmente para as pessoas da classe média. De modo que também para esse grupo de pessoas a reforma pode ser desvantajosa do ponto de vista da carga tributária. Ricardo, meu boa tarde a você, Carol Nogueira também nessa conversa. Ricardo, vou focar nas críticas. Você há pouco falou da crítica por parte do empresariado no que se refere ao aumento da carga tributária e eu trago aqui as críticas de secretários da Fazenda de estados e municípios. Eles dizem que o texto diminui a arrecadação dos governos locais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contesta essa afirmação dos secretários. Quem está com a razão? Essas críticas dos secretários de Fazenda são pertinentes, Ricardo? Boa tarde, Carolina. Na minha avaliação, são pertinentes. Apesar do imposto de renda ser um tributo que cabe à União Federal e, portanto, a arrecadação pertencer à União Federal, a Constituição Federal determina que 49% do total dessa arrecadação do imposto de renda tem que ser compartilhada com estados e municípios. Portanto, esse dinheiro não pertence só à União, pertence a estados e municípios. Mas como cabe à União,
definir as leis que regem o imposto de renda, sempre que uma lei federal reduz a arrecadação do imposto, seja mediante uma redução de alíquota, seja a criação de incentivos fiscais sobre o imposto, isso naturalmente reduz a arrecadação e impacta no valor que tem que ser transferido a estados e municípios. No nosso caso, com a redução do imposto de renda das empresas, por consequência direta, o valor que é transferido a estados e municípios também reduz. Então, na minha avaliação, os secretários têm sim razão em se preocupar com a queda desse repasse, no momento em que as contas públicas de estados e municípios estão muito críticas, estão em situação bastante periclitante, e qualquer redução é muito significativa para a grande maioria dos estados brasileiros. E aí, Ricardo, eu vou juntar essas duas críticas numa declaração feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que quando estados e municípios reclamam que terão uma queda na arrecadação e os empresários estão falando que vão aumentar a sua contribuição, teríamos um equilíbrio interessante. Você vê essas críticas como um equilíbrio interessante, como um sinal positivo da reforma? Eu não acredito que exista esse equilíbrio que o ministro afirmou, porque a arrecadação do imposto de renda realmente deve cair para as grandes empresas, porque as grandes empresas, em geral, não têm uma distribuição muito grande dos lucros na forma de dividendos, portanto, eles terão uma redução de carga tributária, mas quem vai sofrer o grande aumento de carga tributária serão os pequenos e médios empresários. Então, no final das contas, nós temos sim um aumento de carga tributária para os pequenos e médios e uma redução de carga tributária para as grandes empresas, que são os grandes contribuintes. Então, na verdade, é verdadeiro afirmar, de um lado, que teremos aumento de carga tributária, mas esse aumento é concentrado nos pequenos e médios, e teremos também uma redução da arrecadação, porque os grandes contribuintes terão redução do imposto de renda. Então, na verdade, é um jogo de perde-perde. Perde os estados e municípios com a arrecadação e perde os pequenos e médios empresários com o aumento da sua tributação. Ricardo, vamos ampliar as vozes aqui nessa conversa. A Basília Rodrigues, que está em Brasília, também tem uma pergunta para você. Por favor, Basília. Oi, tudo bem? Olha, a gente tem acompanhado, né, essas inúmeras versões do relatório da reforma tributária. Eu gostaria de saber a sua percepção, se o relator conseguiu melhorar e tornar o texto mais palatável para que ele seja aprovado neste mês pelo Congresso Nacional, e também ver sobre um aspecto mais econômico essa ideia, esse argumento usado pelo relator de reinvestimento das empresas, que a reforma vai conseguir fazer com que os empresários, nessa balança de pagar mais ou menos imposto, teriam ainda recursos para devolver para dentro das empresas, num tipo de reinvestimento. Tem como uma reforma tributária forçar isso? Perfeito. Bem, em relação à sua primeira questão, de fato, o projeto atual melhorou muito em relação à proposta original. Diversas das demandas apresentadas pelo empresariado foram atendidas, por exemplo, uma maior redução do imposto de renda e alguns setores que eram diretamente afetados, como o setor imobiliário, como o mercado financeiro, em relação, por exemplo, à tributação de fundos imobiliários, que no projeto inicial constava e agora não, já foi retirado, ou seja, mantém-se os incentivos fiscais para investimentos em fundos imobiliários. Enfim, alguns avanços foram realmente alcançados. Mas, na minha avaliação, o projeto ainda é ruim e ainda não deveria ser votado da forma como está apresentado. Principalmente porque ele realmente aumenta a tributação de pequenas e médias empresas, ele incentiva a pejotização. Há um incentivo forte de pejotização nesse projeto, uma vez que as empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano estarão isentas do imposto de renda pago sobre os dividendos, tá? E dividendos até 20 mil reais ao mês. Isso incentiva a pejotização, que é um processo indesejável, porque coloca trabalhadores fora do sistema de proteção social, e alguns outros problemas também, como o aumento da complexidade da tributação inserido no sistema com a tributação de dividendos, por exemplo. Portanto, houve avanços, mas acredito que o projeto ainda precisaria de alterações importantes para estar aderente com as necessidades do mercado do Brasil. Em relação à afirmação de que tributar dividendos incentiva os empresários a deixar o lucro na empresa ao invés de distribuí-los, a fim de evitar ou pelo menos postergar o pagamento do imposto, me parece uma afirmação falaciosa.
a decisão de manter o investimento na empresa não passa, primeiro, apenas pela questão tributária, passa justamente por questões econômicas. Então, não necessariamente o projeto incentiva a manutenção do lucro nas empresas. Mas mesmo se incentivasse essa manutenção, ainda assim me pareceria um cenário indesejado. Não existe a pessoa melhor para decidir onde colocar o seu dinheiro que o próprio empresário. Não necessariamente manter o dinheiro na empresa significa a melhor eficiência alocativa do recurso. Se o empresário perceber que ele gostaria de pegar um capital investido numa empresa A e passar a diversificar os seus investimentos em outras empresas, B, C e D, eles sofrerão uma penalização em função disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, incentivar a manutenção do lucro na empresa não necessariamente é bom do ponto de vista macroeconômico. Pode ser muito melhor permitir que o empresário, e essa é a minha opinião, é muito melhor permitir que o empresário tenha mais mobilidade sobre o seu capital, não seja penalizado por isso, porque é o empresário que sabe qual é a melhor eficiência alocativa do seu capital investido na geração de emprego, na geração de renda. Ricardo Castanha, advogado tributarista, nessa conversa conosco aqui na CNN. Mais uma vez, nosso agradecimento, Ricardo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.